Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre séries médicas. E olha, se você para pensar, séries médicas já têm o mesmo estilo. Como assim? Primeiramente, você não precisa necessariamente. A série tem, sei lá, a primeira temporada tem 10 episódios. Não necessariamente que você precisa ver na ordem correta. Claro, se você quer entender todo a evolução dos personagens e tudo mais, beleza, você precisa ver da forma correta. Se a primeira temporada tem 10 episódios, tem que ver o primeiro ao 10º. Pronto. Sem mistério. Mas eu só quero ver as operações médicas e tudo mais. Pronto, ver algum episódio aleatório, acabou, pronto. E aí, quando tiver alguns diálogos ao decorrer do episódio, você vai ficar boiando. Mas se vai, não tem problema, eu só quero ver o que realmente está acontecendo, as operações e tudo mais. E isso acontece também no caso das séries policiais, né? O mesmo princípio, né? Isso aqui, a maioria das séries era do mesmo estilo, mesmo, não mudava nada. Falei, putz, só que uma das séries que sai desse padrão de séries médicas, que pra mim é bom, mas acaba sendo muito naquele padrão assim, eu estou acostumado desse jeito, eu sei que já tem um público que curte, então vou deixar desse jeito, né? O que a gente vai fazer é mudar uma coisa aquilo, mas o contexto geral é aquilo. E séries médicas tem muitas temporadas, muitos episódios, sei lá, 20 episódios, coisa de louco, né? E aí, uma série nacional chamada Sob Pressão, que realmente ela trata médicos que trabalham em hospitais públicos, a dificuldade que eles têm. E algo que outras séries americanas não mostram isso. Obviamente, mostra que é um hospital que tem muito mais estrutura, muito mais assim, facilidade das coisas. Só que o ponto que eu acho interessante no Sob Pressão é o seguinte, pô, você vê a dificuldade que os médicos têm, a dificuldade. Para mim isso, mas é que eles estão num hospital público, foi por isso que é mais dificultoso as coisas, foi por isso que é muito mais sob pressão. Não, para mim, independente se está no hospital público ou particular, você tem dificuldade. Em sentido de você tentar solucionar o problema, tentar fazer todos os diagnósticos possíveis para o paciente conseguir estar bem. E algo que é muito mais rápido solucionado em a maioria das séries médicas, algo que a série do Sob Pressão não é. Então a série Sob Pressão é aquela coisa assim, você vê médicos que não moram numa puta casa, eles trabalham a área deles é uma área muito boa financeiramente, só que você vê, eles moram numa casa normal, nada que vocês tenham aquela visão, putz, eles devem, o médico ganha muito. Isso varia. A gente está naquela bolha que pensa que todo médico ganha muito. A gente tem que estourar aquela bolha, né? Então, a série mostra as dificuldades de um médico. Isso, eu acho isso o ponto. Eles saem desse padrão. E eu acho que, na minha opinião, eu acho que o ponto forte da série são a dificuldade e a parte familiar. A parte de operação, claro, você vê, você fica muito mais tenso se vai certo ou não, porque os atores são muito bons, você encarna muito bem no papel, você vê a força que eles têm, a força de vontade de tentar fazer o máximo que eles podem. As outras séries não. As outras séries você não sente todo esse apego tanto para os médicos quanto para os pacientes. É muito superficial. E algo que o Sob Pressão conseguiu fazer um feito sensacional. E assim, eles lançaram uma minissérie durante a pandemia, 2 episódios fantásticos. Você fica assim muito comovidos. Muito. É uma das produções assim médicas assim muito assim eles conseguiram fazer uma excelente obra. E como eu falo, quer fazer uma série médica? Faz. Mas assim, a maioria das séries médicas são tudo igual. Muda um personagem ou outro. E o Sob Pressão não. Conseguiu fazer uma coisa, um feito diferente. Conseguir mostrar a realidade de quem trabalha no hospital público. A dificuldade, falta de equipamento, falta de locais para os pacientes ficarem.
né, entre outras coisas, né? Então, eu queria só dizer sobre séries médicas, não aprofundar sobre o episódio X de tal série. Não, eu queria falar sobre isso, tá? Eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre o Avatar, mas acabei fazendo uma pauta sobre um mini roteiro sobre isso. Achei mais interessante falar sobre isso, mas pretendo amanhã, sem falta, amanhã falar sobre o Avatar. Não vou falar sobre pontos técnicos, ou melhor dizendo, vou falar o que eu acho mais interessante, né? Não vai fazer uma crítica, tá? Mas uns pontos que eu acho interessante, eu acho interessante comentar, beleza? Então é isso, falou, tamo junto e fui.